Olá, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer a todo mundo que está participando aqui da nossa live. Está comigo aqui a doutora Yasmine, responsável pela área de diretos do escritório do Arstonet Advogados. Eu sou Eduardo Rodrigues, sócio responsável pela área tributária do Arstonet Advogados. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre a reforma tributária, tá? Os impactos positivos, negativos, como que serão as regras de transição, qual que é o momento que nós vivemos hoje, se já está aprovado, se tem alguma aprovação, não tem, como que o projeto de emenda constitucional está tramitando no Congresso Nacional e tirar dúvidas, né, dos participantes, né? Então, a gente vai iniciar a live. O primeiro tópico que nós vamos mencionar é a reforma tributária para o Brasil, né? Qual que é a origem dessa reforma tributária que a gente está passando hoje, né, que está no Congresso Nacional para ser votada? A reforma tributária, ela pretende trazer o Brasil para se adequar aos países desenvolvidos, né? O projeto de reforma tributária, ele não é de hoje, ele já vem se arrastando no Congresso Nacional há vários anos. O governo anterior tentou, né, passar a reforma tributária, não conseguiu, e agora no governo Lula a gente está tendo aí as tratativas acerca da reforma tributária. O projeto de emenda constitucional número 45 está no Congresso Nacional, houve votação na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, voltou para a Câmara dos Deputados. Então, esse projeto de emenda constitucional ainda está no Legislativo, precisa de quórum qualificado para ser aprovado, e atualmente nós temos diversas incertezas, mas, mesmo com as incertezas, nós precisamos trabalhar as informações que temos até o momento para conseguirmos, pelo menos, criarmos um cenário de previsibilidade para nos adaptarmos às regras que serão implantadas, muito provavelmente, né? Hoje a gente não tem nem certeza se a reforma ela passará, mas a gente tem que trabalhar com uma situação hipotética de que o projeto de emenda constitucional número 45 seja aprovado, né? Então, o principal motivo, o principal objetivo da reforma tributária é simplificar o regime tributário que nós temos hoje, né? O Brasil tem um dos regimes de tributação mais complexos do mundo, e isso impacta no desenvolvimento do país, principalmente para investimentos estrangeiros, né? Nós, né, que estamos no Brasil, empreendendo no Brasil, já estamos acostumados com essa complexidade, nos adaptamos, né? As empresas investem em sistemas, em profissionais de departamento contábil e fiscal, as contabilidades já estão adaptadas a essa nossa realidade, mas quem é de fora não está adaptado a isso, né? Então, se a gente pegar uma empresa multinacional ou um estrangeiro de um país desenvolvido, que tem uma situação muito mais simples para empreender, regras de tributação muito mais simples, quando se depara com o Brasil, muitas vezes esse empreendedor desiste de fazer um investimento no Brasil, né? Então, essas são algumas das considerações iniciais para os objetivos da reforma tributária. Yasmine, gostaria de complementar algum ponto? O que você pode nos falar? Eu acredito que é interessante a gente pensar nesse formato, né? Pensando ali em globalizar ali o Brasil, em trazer o IVA, que a gente vai tratar mais um pouco aí para frente, do que ele significa, de como essa simplicidade, né? Como essa simplificação vai acontecer aqui no Brasil, para possíveis investimentos, como foi tratado pelo doutor Eduardo, né? Só que a aplicação do IVA, mesmo do Brasil, ela tem uma diferenciação. A gente vai conseguir ali falar um pouco mais. Quando a gente pensa no mundo, ali nos Estados Unidos, Canadá, que aplicam, né, alguns aplicam esse IVA, é um IVA único, né, que a gente chama. Mas aqui no Brasil, a gente transformou esse IVA único em IVA dual, pensando ali no Pacto Federativo e outras questões ali, como, né, o município, estados, diferente em outros países. Acho que acredito que seja isso. Até, né, Yasmine, quando a gente fala em simplificação no Brasil, nós conseguimos complicar o que seria a simplificação do nosso regime tributário, né? Então, é um ponto muito bem colocado pela doutora Yasmine, que apesar da reforma ela ter esse mote de simplificação do que nós temos hoje, mesmo assim
é um regime diferente de outros países, né? E muito por conta do ICMS, que hoje vai ser o foco aqui, né, da ABC, porque são empresas voltadas para o cosmético, em sua maioria são empresas indústria e comércio, né? Então o ICMS é um tributo muito presente na realidade das empresas de cosméticos, mas a gente vai ter o foco também nas empresas prestadoras de serviço, né, que são tributadas pelo ISS, e aí o Brasil já está inovando aí, trazendo duas formas de tributação, né, com o IVA, o IBS. Então, a gente, por mais que haja uma simplificação, dentro dessa simplificação ainda assim é mais complexo do que outros países que a gente verifica o mesmo sistema de tributação, né? Então, é um ponto muito bem colocado, né? E a gente tem características próprias, né? O regime de tributação do Brasil ele é complexo e não adianta nós termos a esperança de que uma hora para outra a gente vai conseguir virar uma chave e simplificar tudo, mas já é um passo interessante. Eu gosto dessa ideia da simplificação, né? Porque ela traz uma melhora, uma redução de investimentos, né, para foco aí na apuração de tributos, né? A gente acaba tendo também justiça fiscal, uma melhor eficiência, transparência, então isso é importante, né? O brasileiro não sabe o quanto paga de tributo, né? Tanto é que quando a gente vai no mercado e pega aquele cupom fiscal, no próprio cupom fiscal tem uma estimativa de tributação, né? Não é, olha, a carga tributária é essa exata, não. Estimativa, carga tributária aproximada, e aí a gente tem um número ali sobre que leva por base aquela compra que foi feita, né? Então, esses são os pontos iniciais, e agora a gente vai adentrar um pouco mais na parte técnica, né, da reforma tributária propriamente dita, para a gente discorrer aqui. E já, caso surjam dúvidas, podem ir perguntando que a gente vai respondendo ao longo da apresentação. Então, a principal ideia hoje, por que se fala tanto de simplificação, né? Qual que é o motivo? Atualmente, né, a gente tem sobre o consumo, né, a tributação sobre o consumo, nós temos diretamente 5 tributos ligados a essa tributação: o PIS, a COFINS, o ICMS, o IPI, né, todos esses, o PIS, COFINS e IPI no âmbito federal, o ICMS no âmbito estadual e o ISS no âmbito municipal, né? Então, esses 5 tributos, eles seriam, né, no projeto inicial, unificados dentro de um IBS. E aí, como a doutora Yasmine bem colocou, a gente vai ter 2 IBSs, um focado para o PIS, COFINS, IPI e ICMS, e o outro para o PIS, COFINS e ISS, que é para os prestadores de serviço. Atualmente, porque se fala-se tanto em complexidade da tributação, a gente tem uma série de alíquotas dentro do ICMS, só para dar um exemplo aqui. O ICMS é um tributo extremamente complexo. Nós temos 27 unidades federativas dentro do país. Uma empresa que vende para vários estados, né, dentro da federação, ela acaba tendo que conhecer essa legislação de todos esses estados, porque cada estado tem uma regra própria, tá? E aí a empresa, quando ela vai fazer essa movimentação, se a empresa está localizada em São Paulo, vai vender, por exemplo, para o Espírito Santo, a alíquota interestadual é de 7%, se vai vender para o Rio de Janeiro, a interestadual é de 12%, se tiver matéria-prima importada, já tem uma alíquota interestadual de 4%. Então, existem estados que têm substituição tributária, outros que não têm. Falando somente do ICMS, se a gente isolar o ICMS, a gente já tem bastante complexidade para fazer uma venda, né? Se você vai fazer uma venda para fora do estado de São Paulo, você precisa ter ali um conhecimento gigantesco para conseguir fazer essa venda de forma segura, não ter problema com barreira fiscal, que acredito que muitos de vocês já devem ter tido, né? Vai entrar no estado e tem que pagar um diferencial de alíquota, enfim, toda essa complexidade ela estaria reduzida aqui no novo sistema. Então, esse é um ponto, né? Você deixa de ter toda essa variação de destino, origem, e reduz essa complexidade. Tá? Então, só no ICMS a gente já teria uma situação muito delicada.
Trazendo um pouco da questão do PIS, COFINS e do IPI. O IPI também a gente tem diversas alíquotas, porque o IPI ele é um tributo que ele também leva em consideração a seletividade, ou seja, produtos considerados supérfluos têm um IPI maior, produtos de primeira necessidade têm um IPI menor. E aí eu trago aqui uma situação delicada para nós, né? A gente está falando para empresas do segmento de cosméticos. E o governo, muitas vezes, ele entende que o cosmético ele não é de primeira necessidade. Mas, ora, a gente mora num país tropical, dependendo da região do país, é sol o ano inteiro, enfim, você tem problemas de pele por conta do sol, você tem problemas né, relacionados ali a cuidados. Então, na minha opinião, o cosmético ele não é supérfluo, ele acaba sendo um produto de primeira necessidade até pela característica do país que a gente vive, né? Então, é uma situação aí que, na minha opinião, o governo, ao definir né, esses parâmetros, tem uma subjetividade que muitas vezes não é levada em consideração. Então, dito isso, o IPI ele tem diversas alíquotas, ele tem débito e crédito também. Mas mesmo assim, o IPI muitas vezes ele é mais simples do que o PIS e a COFINS. Muito embora o PIS e a COFINS eles não tenham diversas alíquotas, né, via de regra ali, a gente tem as alíquotas do regime não cumulativo para empresas do lucro real, temos alíquotas do regime cumulativo para empresas do lucro presumido. Os produtos que são monofásicos, né, cosméticos, a gente tem a questão da monofasia, que é a tributação concentrada na indústria, aí você também tem uma alíquota diferenciada. Mas onde nós vamos nos apegar aqui para falar de complexidade? O regime não cumulativo do PIS/COFINS, que atualmente nós não temos, né, o regime não cumulativo significa dizer que a empresa ela toma crédito dos insumos utilizados para desenvolvimento da atividade industrial ou comercial, enfim, desde que ela esteja no lucro real. O que acontece hoje? Nós temos a jurisprudência focada em dois princípios básicos: o princípio da essencialidade e o princípio da relevância. E esses dois princípios, eles impactam na tomada do crédito de PIS/COFINS. Só que para se definir essencialidade e relevância, é um entendimento subjetivo. Por exemplo, eu, como escritório de advocacia, né, o escritório presta serviços jurídicos. Para mim, ter uma maquininha de cartão, uma máquina de cartão no escritório, não vai fazer qualquer diferença. Eu não vou ter mais clientes ou menos clientes por disponibilizar essa ferramenta de pagamento, esse meio de pagamento. Tá? Para a gente, o boleto é muito mais importante. Agora, se a gente traz essa realidade na máquina de cartão para um varejista, uma loja que atende o consumidor final ali, se ela não tiver a máquina de cartão no ponto de venda, provavelmente ela vai ter uma diminuição significativa nas suas vendas. Então, a máquina de cartão para esse varejista acaba sendo essencial para desenvolvimento da atividade. Não está diretamente ligado à atividade de fim de produção ali, ela vende cosméticos, é um varejo focado em cosmético. Então, a máquina de cartão é uma ferramenta meio para que ele consiga ter ali uma melhor eficiência de venda. Eu estou explicando isso para dizer o quê? Que no meu caso, escritório, eu não teria direito à tomada de crédito de PIS/COFINS sobre os valores que eu pago para as operadoras de máquina de cartão. Já o varejista teria. Nesse exemplo que eu estou dando, é relativamente simples da gente identificar. Só que existem situações que são extremamente complexas. E aí, o fisco, ele entende pró-fisco, ele olha simplesmente o lado dele ali de arrecadação, e glosa diversas situações de crédito, e o contribuinte ele fica com receio de tomar o crédito, então você gera ali um contencioso tributário muito grande, né? O contribuinte ele acaba entrando com ações para discutir essa situação, e por outro lado, quando o contribuinte é mais arrojado e lança a mão do crédito ali, porque ele tem um entendimento que é essencial e relevante para o desenvolvimento da atividade, ele pode ser surpreendido com uma autuação fiscal da Receita Federal. Em até 5 anos, a Receita
pode analisar aquela compensação e aceitar ou não. Então, é um cenário de complexidade, subjetividade e, além do mais, insegurança jurídica. Por quê? Porque eu estou fazendo a apuração do meu tributo hoje e eu posso ser autuado daqui a 4 anos. Então, todo esse cenário é muito ruim para o desenvolvimento do país. Tá? Então, esses são os contras, né, do sistema atual. Eu vou passar a palavra para a doutora Yasmine para ela falar um pouquinho dos benefícios que a gente teria pós-reforma, né, para diminuição dessa complexidade. Então, pensando primeiro, né, na questão dos créditos, né, hoje a gente tem um chamado não cumulatividade plena, que vai chegar aí com essa reforma tributária, que é o princípio do destino. Então, vai ter uma facilidade de se valer desses créditos. Então, a gente tira um pouco dessa subjetividade do Supremo Tribunal Federal. Hoje, vai passar a ser não somente insumos, né, essa subjetividade de relevância e tudo mais, mas para ser a atividade em si da empresa, o que ela paga e o que ela vai poder ali resolver, né, e obter de crédito, sendo somente uma exceção que foi tratada por essa reforma tributária, que é a questão do uso e consumo pessoal. Então, tirando o uso e consumo pessoal, que ali é uma exceção trazida pela reforma tributária que não dá direito ao crédito, né, a possibilidade da empresa se valer desse crédito, retirando essa subjetividade de essencial e relevante, vamos pensar assim, desde que se comprove que é utilizado nessa, vamos pensar assim, no dia a dia daquela empresa, como foi citado ali o exemplo pelo doutor Eduardo. Sabendo desse adendo, né, de uso e consumo pessoal, um problema que a gente tem é que a própria reforma ela não trata o que seria uso e consumo pessoal, né? Muitos têm tratado aí que vai ser, por exemplo, para retirar a possibilidade de um sócio se valer ali da pessoa jurídica, né, para gastar ou para fazer algumas contas pessoais. Então, por isso que a própria reforma ela tratou desse ponto. Porém, a gente ainda não sabe do que se trata esse uso e consumo pessoal. Então, é um ponto que vai ter que tomar muito cuidado futuramente, né, numa possível ali, legislação complementar, onde vai ser tratado. O que seria esse uso e consumo pessoal? Será que a gente vai ter, de novo, essa barreira tratada pelo próprio Supremo Tribunal, né? Essa barreira, essa incerteza que hoje a gente tem, ou não, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que a própria reforma vai ter que tomar muito cuidado a partir de legislação complementar. Muitos dos pontos que a gente está falando aqui existe, né? A gente tem uma noção, mas a grande maioria ainda vai ter que depender de legislação complementar, essa é uma delas. A reforma não foi clara sobre o que seriam esse uso e consumo pessoal, então a gente só está sondando, né? Mas esse é um dos pontos para a gente ter ali como atenção. Muito bem, Yasmine. Esse ponto, né, dessa sondagem, desses estudos, é um momento que a gente passa, né, que eu me recorde, a gente não tem um precedente na área tributária, né? Nós tivemos a reforma trabalhista, enfim, mas passou muito rápido ali, não teve toda esse imbróglio mesmo, né? Até porque a magnitude é muito menor, o impacto é menor, mas aqui a gente tem um projeto, né, de emenda constitucional. E o que é tratado dentro da emenda, né, fala-se de mais de 40 pontos que são pontos que precisarão de leis posteriores, né, leis complementares, que aí a gente tem também uma dificuldade de aprovação dentro do Congresso Nacional, para que a reforma ela seja operacionalizada. Então, assim, pessoal, juridicamente falando, o primeiro passo é aprovar o projeto de emenda constitucional. Esse é um primeiro passo. Mas depois, a gente tem uma série de leis que irão orbitar a emenda constitucional para tornarem a emenda efetiva e ter uma operacionalização. Eu acredito que, muito provavelmente, a gente já está no mês de agosto, a gente não tenha um desfecho disso ainda esse ano.
né? Então, é um ponto aí que a gente tem que levar em consideração. E aí, a gente discute muito aqui no escritório que não é tão somente, vai mudar, vai ter a reforma tributária, vai simplificar alguns tributos, a gente vai entrar agora a falar da carga tributária, eu vou ter um aumento de carga ou não, depende do meu segmento, mas tem um impacto que a gente não coloca, tem que colocar na conta, mas todo mundo que eu vejo falando aqui não está colocando, que é o impacto como as empresas vão se adaptar nessa nova realidade. Então, a gente tem uma regra de transição, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas vai ter uma nova realidade. A gente vai ter dois regimes tributários convivendo ao mesmo tempo. Então, é uma complexidade diferente que a gente vai acabar tendo. Muito provavelmente as empresas vão ter que investir em capacitação de seus profissionais de TI, de departamento fiscal, as contabilidades também irão lançar mão disso. Então, num primeiro momento, eu acredito que a gente vai ter também um acréscimo aí de custo, né, com esses profissionais para a gente conseguir colocar tudo isso para rodar. Hoje a gente tem uma informatização muito grande para a apuração dos tributos, tem SPED fiscal, e-social, isso tudo, pelo que a gente vê a movimentação, vai ser aprovado, vai ser aproveitado, mas, mesmo assim, toda mudança gera um desconforto, né? Dito isso, a gente fala-se muito da carga tributária, como que vai ficar. Atualmente a gente não tem, né, a pergunta, digamos, milionária aí, qual que seria o IVA, né? Qual que seria a carga tributária? Hoje a gente não tem, né, um percentual definido para apuração dos tributos com a reforma tributária. Contudo, fala-se, né, hipoteticamente, aí discute-se que seria um IVA, né, variando de 25% a 30%. E aí a gente tem alguns pontos de reflexão, tá? Um IVA de 30%, 28% que cogita-se, né? Porque a Receita Federal entende que ela tem que ter um percentual de destinação. Os estados entendem que precisam de uma necessidade básica. Nenhum ente federativo quer perder a arrecadação, até porque não foi feita a reforma administrativa, né? Para diminuição do tamanho do estado. A gente não fez isso. A gente está fazendo a reforma tributária pensando em simplificação. Muitos contribuintes com uma ideia que, ao meu ver, ela não vai se concretizar, de que com a reforma a gente vai ter uma redução da carga tributária. Não, eu não acredito nisso, pelo menos para a maior parte das empresas. E a gente não vai ter essa redução de carga por uma razão lógica, que é o custo da máquina estatal não diminuiu. O governo ele ainda precisa dos recursos para manutenção de toda a máquina pública. Então, como a gente não teve diminuição do Estado, não tivemos uma reforma administrativa, e aqui não tem qualquer cunho político, tá, pessoal? É só uma questão voltada pelo cenário que a gente vive hoje. Então, eu não posso acreditar em redução de carga tributária se o custo se manteve o mesmo, né? A gente precisa colocar isso na balança. Então, o IVA variaria de 25% a 30%. Para empresas comerciais, o impacto é um pouco menor. Vai ter um impacto, mas é um impacto um pouco menor. Indústrias do lucro real, né, hoje, que tem essa limitação na tomada do crédito, após a reforma tributária, uma das causas da simplificação é que tudo que a empresa utilizar para desenvolver a atividade vai dar direito a crédito. Então, a indústria, ela vê uma vantagem nisso. Ela vai acabar com aquela subjetividade em relação ao crédito, principalmente de PIS e COFINS, e vai tomar crédito de tudo. Ótimo, acho que isso é muito bem-vindo. Só que vamos imaginar que as indústrias no país, elas representam a menor quantidade de empresas que nós temos. A maior quantidade de empresas são prestadores de serviço. Não é nosso foco aqui, mas indiretamente todo mundo acaba sendo afetado pelo prestador de serviço. Por quê? Vamos imaginar,
eu tenho uma indústria de cosmético, ou eu tenho uma empresa, uma empresa atacadista de cosmético, ou varejista de cosmético. Invariavelmente, eu vou lançar mão de prestação de serviço. Se aquela empresa que me presta serviço seja de TI, de segurança, uma manutenção ali que eu tenho no meu estabelecimento, essa empresa vai ser onerada, e muito. Hoje, dependendo da prestação de serviço, a empresa no lucro presumido, ela tem uma tributação que varia de 12% a 17%, em média, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média varia de 12% a 17% de tributação sobre o faturamento da empresa, já com todos os impostos ali incidentes sobre a prestação de serviço, tá? Com o IVA, né, que o IVA, se o IVA ele ficar em 25% para essas empresas prestadoras de serviço, a gente vai ter um acréscimo, se a empresa ela tem 15% de tributação, a gente vai ter um acréscimo de 10%. E essas empresas, mas elas vão poder tomar crédito de tudo. Mas qual que é o insumo do prestador de serviço? É a mão de obra. Ele não tem, diferentemente de uma indústria, ele não vai comprar embalagem, não vai comprar matéria-prima, não vai ter um processo produtivo complexo. É mão de obra, né? Trazendo para a nossa realidade aqui de escritório. Hoje, eu não tenho nem como insumo o papel mais, que o processo é eletrônico, tudo, a maior parte do trabalho é eletrônico. Então, eu vou ter de insumo conta de água, luz e internet. O grosso do meu insumo é capacidade intelectual, são as pessoas que trabalham para desenvolvimento da atividade no escritório. Invariavelmente vai ficar mais caro, né? Então, é uma situação que a gente tem que olhar com muito cuidado. As empresas prestadoras de serviço estão se movimentando nisso, né? As prefeituras também têm um impasse aí, e isso complica a aprovação. Para as empresas comerciais, aí a gente tem um cenário um pouco diferente. Não vai aumentar tanto. Só que tem uma questão muito delicada envolvendo as empresas comerciais, e aí principalmente as empresas de cosmético. As empresas de cosmético, elas são impactadas pela substituição tributária, né? A indústria cosmética, ela tem substituição tributária numa boa gama de produtos aí. Então, concentra-se a tributação do ICMS na indústria. A reforma, até o momento, ela não falou, não tratou do ICMS substituição tributária. E aí, discutindo com a doutora Yasmine, a gente não tem um norte se a substituição tributária vai ser extinta com a reforma ou não. A princípio, nós entendemos que a substituição tributária ela será mantida. E aí você vai ter, olha o cenário de complexidade voltando. Uma indústria de cosméticos ela vai, muito possivelmente, continuar tendo o ICMS substituição tributária, vai ter essa situação da reforma do IBS, e aí, lógico, você vai fazer um ajuste do ICMS que está ali dentro, mas você não resolve todo o problema, e se você aumenta a carga tributária com um IVA muito mais alto, e ainda assim você tem a substituição tributária, eu tenho quase certeza que o custo dessa indústria cosmética vai aumentar. E o que vai acontecer? Ou a indústria suporta esse custo, a gente sabe que isso é muito difícil, porque a margem é pequena, é um mercado extremamente competitivo, provavelmente a empresa vai ter que repassar. E aí, qual vai ser a adaptação para conseguir fazer isso, né? Então, é um cenário de incertezas que o empresário ele fica à mercê da aprovação do Congresso, e eles hoje, se alguém me perguntar, eu posso me preparar de alguma forma? O melhor que tem a fazer é obter informação, ler bastante material, participar de lives, mas concretamente não tem. É uma forma de se preparar, de fazer uma nova tabela, não tem. Você vai ter que esperar a aprovação, as regulamentações. Então, Yasmine, eu queria que você comentasse um pouco desse cenário, se você entende de forma diferente, enfim, quais são os seus pontos aí sobre essa parte mais focada na questão prática da carga e do dia a dia, né? Outra questão, se a gente for pensar na praticidade, né? Quando a gente consegue olhar para a reforma, a gente não vê uma disposição de como vai ficar o fiscal, né? Como vão ficar as obrigações acessórias, como que vai ficar o recolhimento, como vai ficar a guia de pagamento desse imposto.
a gente não consegue observar esses detalhes nessa reforma. Então, isso fica um pouco subjetivo, até mesmo para a questão, né, para a parte fiscal, para o contador, ele ainda está um pouco, né? E aí, o que eu vou fazer? Como que vai funcionar? A gente sabe que provavelmente vai ter esse aumento de custo por conta do período de transição, essas duas formas, né, de apuração, de demonstrar em obrigações acessórias e tudo mais, mas a gente não tem uma disposição concreta, né? Infelizmente, a gente também não tem, é algo que a gente estamos esperando. Uma das questões que foi suscitada recentemente é uma outra PEC que tratou, né, sobre as obrigações acessórias, sobre a simplificação. Então, juntamente com a reforma tributária, a gente teve essa outra PEC, que é uma das formas, né, que estão tentando fazer aí, é uma simplificação, outra simplificação, só que na área fiscal. Né? Então, é interessante a gente conseguir olhar esses dois lados. Ok, vai ter alteração, mas como que eu vou fazer na área fiscal? Atualmente estão se cogitando aí que, né, vamos continuar com como funciona hoje a questão contábil até terminar esse período de transição, só que juntamente terá duas obrigações acessórias, uma para o IBS e outra para o CBS, né? Hoje teriam mais essas duas obrigações acessórias dentro desse período de transição e duas guias ali a mais de recolhimento, né? Seria uma guia para cada apuração ali, tanto do IBS quanto do CBS. Então, ali a gente tem que observar esse outro fator que não sabemos ainda como que vai funcionar, provavelmente vai ser, né, dessa forma, até que seja feito esse período de transição, mas a área fiscal também é uma das áreas que estão sendo afetadas, né, por conta dessa alteração aí. Com certeza, né? É um ponto que não entra diretamente na reforma, né? Isso não está no texto da reforma, mas infelizmente o empresário vai acabar absorvendo esse custo, né? E, enfim, é mais uma oneração que a gente acaba tendo aí. Pelo menos no primeiro momento, acredito que depois da transição as coisas se adequem, mas no primeiro momento a gente precisa sofrer com isso, né? Mas tem uma outra questão também que é importante de se tratar em relacionada à carga tributária, Yasmine, que a gente não. Essa reforma ela é focada na tributação do consumo, né? Seja de produtos ou de serviços. E a gente tem a tributação sobre a folha, que é um outro ponto importante, é uma tributação pesada que nós temos, e temos a tributação sobre a renda, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da folha, né? Um cenário que pode ser que aconteça, tá? Pessoal, também é um cenário voltado para a questão hipotética, mas a gente pode ter um impacto muito grande voltado para a pejotização, né? Olhando para tudo que está acontecendo. Imagina que a empresa tem, enfim, 100 funcionários ali. E essa folha com 100 funcionários represente ali um custo com salário, né, de R$ 300.000 por mês. Essa empresa ela vai ter entre o INSS patronal, os terceiros e o FAP e o RAT, algo em torno de 28%, 30%. Para simplificar aqui a nossa conta, né? Digamos que seja 30% de tributação sobre a folha. Uma folha de R$ 300.000, 30% de tributação, a gente chega em R$ 90.000 aí de tributação, tá? E mais o custo da folha. Então, esse empresário, ele tem um custo de R$ 390.000 com funcionário e tributação sobre a folha. O que ele pode olhar para dentro da empresa dele e pensar? Olha, se eu posso tomar crédito de tudo no PIS e COFINS, se eu tenho a possibilidade, aí com a reforma não só no PIS e COFINS, né, no IBS aí, não, enfim, se eu posso tomar crédito de tudo, ora, o que eu posso fazer dentro da minha empresa? Todos esses meus funcionários, eu posso transformar em PJ, essas pessoas vão emitir uma nota para mim por mês, e eu vou ter a nota para eu tomar crédito. Vai ter um prestador de serviço orbitando a minha empresa aqui. E eu vou tomar crédito disso
e, em contrapartida, eu vou reduzir os R$ 90 mil sobre a folha. Então, olha só o cenário que a gente tem. Esse empresário ele pode olhar para isso e aí ele vai colocar na mesa. Eu vou correr um risco trabalhista, porque eram funcionários, eu vou transformar em PJ, essa pessoa invariavelmente vai poder entrar com uma ação trabalhista, pode ter uma grande chance de ganhar, de ter êxito nessa ação trabalhista, mas aí a gente tem que fazer algumas reflexões para ponderar esse risco. Primeira reflexão, nem todos esses funcionários serão demitidos. Essa é a primeira. Segunda reflexão, todos os que forem demitidos, uma parte, não será 100% deles que entrará com a ação trabalhista, né? Uma parcela ali não entra, isso é estatístico. E a ação trabalhista também, o funcionário ele reclama os últimos 5 anos. Então, veja, se a empresa ela economiza, né, esses R$ 90 mil por mês aí que ela teria de tributação sobre a folha, no ano vai dar, se eu não errei a conta aqui, vai dar R$ 1.080.000 por ano, só de economia de tributo sobre a folha, no exemplo aqui. Sem contar que ela ainda vai descontar um crédito das notas fiscais. Então, ela vai ter o custo de 300 mil, só que esse 300 mil vai gerar um crédito de 5, 10, 15%. Não sabemos ainda, mas ela vai ter uma recuperação sobre isso. Aí, o empresário, ele provisionando esse valor, ao longo do tempo, ele faz a conta, ele contabiliza quantos funcionários ele tem, qual o valor que ele gera ali de passivo oculto trabalhista e provisiona. Se as pessoas entrarem com a ação, vai, discute a ação, você consegue parcelamento, faz acordo, enfim, você tem uma realidade que vale o risco. Então, é um cenário que a gente começa a pensar também. Será que a reforma, da forma que está, não vai gerar desemprego, não vai gerar uma pejotização em massa? Enfim, o empresário, muito provavelmente, ele não vai conseguir repassar todo esse custo, ele vai pensar em alternativas, vai ter que olhar para dentro da empresa e pensar na formatação de um planejamento tributário, ainda que tenha algum risco, mas ele precisa olhar para isso com mais carinho. Então, a gente tem esse cenário aí voltado para o trabalhista também, que é um impacto, um efeito colateral. E aí, na questão da renda, eu gostaria que a Yasmine falasse um pouquinho, tem um prazo para a implementação, como que vai ficar, se a gente tem alguma certeza ou não já nesse momento. Com relação à renda, né, a alteração da norma que trata sobre o imposto de renda, nós não tivemos nenhuma disposição nessa reforma. Porém, ela tratou que em 180 dias após a aprovação, né, desse IVA dual, dessa reforma atual, que é a PEC 45, tem 180 dias para se tratar sobre a reforma do imposto sobre a renda. Ou seja, é um prazo bem apertado, vamos dizer assim, e já teria que ter algo disposto, né? Algo assim, o que vai tratar essa reforma desse imposto sobre a renda. Algumas pessoas têm sondado que teremos a questão do JCP, né? Que é um dos temas aí que a gente tem tratado bastante, a questão dos dividendos, a tributação sobre os dividendos, são questões que já vêm sendo tratadas e que nós esperamos que algo, né, provavelmente algo seja tratado aí nas próximas etapas dessa reforma do imposto sobre a renda, porém, essa reforma específica, essa PEC 45, não tratou nenhuma alteração, né, sobre o imposto sobre a renda. Só que recentemente a gente teve a alteração da tabela, a gente tem o regulamento que é recente, ali de 2018, tem várias disposições do imposto sobre a renda que são recentes, né? Várias questões aí que foram tratadas recentemente, não sabemos como vão tratar isso numa possível reforma do imposto sobre a renda. Muito bem, Yasmine. Uma das justificativas, né, que a gente ouve para a tributação dos dividendos e distribuição de lucros, né, bem como a extinção do juros sobre capital próprio, né, o JCP, é que o JCP, primeiramente, eu acredito que só exista no Brasil, a gente não tem histórico em outros países que eu conheça, não temos. E a tributação de dividendos ela é muito comum em países desenvolvidos. Só que a gente tem que levar em consideração a realidade do Brasil. Nós temos uma carga tributária extremamente alta.
Então, tributar os dividendos, os lucros, na minha opinião, é um equívoco, porque se eu fizer um comparativo com países desenvolvidos, fatalmente a carga tributária do Brasil vai ser maior ou equivalente, tá? Mas via de regra maior. E aí a gente tem um outro ponto. Qual é a contrapartida desses países desenvolvidos e a contrapartida do Brasil? Fala-se, a Noruega tem uma tributação de 50% sobre a renda. O cidadão norueguês ele tem uma tributação de 50%. No Brasil é 27,5%. Mas, gente, nós temos que colocar na mesa também a realidade, porque o cidadão brasileiro ele tem uma tributação de 27,5% sobre a renda? Tem. Só que ele tem que pagar saúde, ele tem que pagar segurança, ele tem que pagar seguro de carro, escola para os filhos. Então, é, no final, esse cidadão brasileiro ele acaba pagando muito mais do que o cidadão de um país desenvolvido, que possa ter uma carga tributária maior, mas ele tem um retorno daquele país. Então, é uma questão também que não dá para se ter uma visão míope disso. Porque o discurso, muitas vezes, que a gente vê, mas o Brasil não tributa dividendo e todos os países desenvolvidos tributam. Mas olha, o Brasil tem uma carga tributária já muito alta. O Brasil já não tem uma contrapartida do governo para os seus cidadãos. Então, a gente já tem um déficit aí. E também esse cenário é necessário a gente colocar, né? Então, falar um pouquinho de oportunidades e desafios aí, principalmente para o setor cosmético. Isso impacta, né, diversos segmentos de empresa, mas para o cosmético a gente tem aí alguns desafios interessantes. Oportunidades, como a gente comentou até aqui, eu entendo que a simplificação, enfim, a gente vai se adequar, principalmente aí falando do lado bom, né? A empresa, a possibilidade da empresa ter um investimento estrangeiro, no meu ponto de vista, aumenta, né? Você vai ter um olhar de capital estrangeiro muito maior para o Brasil, porque a regra vai estar mais clara, mais transparente, vai ter uma justiça fiscal. Acredito eu que maior. Então, o estrangeiro, ele passando a entender de forma mais fácil e conseguindo fazer um comparativo com o seu país de origem, ele tem maior segurança de investir no Brasil. Então, a gente teria uma oportunidade de investimentos estrangeiros em empresas pequenas, médias aí, ao meu ver, muito maior, né? Então, você cria uma competitividade. O brasileiro também, a empresa brasileira, como estará adequada a regras muito próximas a países desenvolvidos, a regras internacionais, também vejo uma facilidade da empresa brasileira empreender, enfim, ter um crescimento aí, ter uma representatividade um pouco maior no mundo, principalmente no cosmético, que o Brasil, eu não sei agora qual que é o ranking, mas a gente era ranking 2 em cosméticos, mas top 5 ali, com certeza o Brasil né? Ele está entre os 5 maiores aí. Então a gente tem muita tecnologia nesse setor, muita coisa que eu entendo que dá para exportar, tá? E depois que todo esse turbilhão de alteração passar, a tendência é que a gente entre numa crescente, numa regularidade de simplificação, aí possivelmente redução de custos, acredito que a gente consiga andar melhor, caminhar com maior eficiência. E desafios, eu primeiro e maior que eu vejo aqui é justamente a questão da transição, né? Fala-se de um total aí de 8 anos de transição. Então, eu não eu tenho muita dúvida de como isso vai rodar na prática, como isso vai acontecer no dia a dia das empresas. E aí me cria muita incerteza também a empresa fazer a operação disso tudo. Tem mudanças, a gente vai ter dois sistemas convivendo ao mesmo tempo, provavelmente equívocos ocorrerão, acontecerão erros, e a minha dúvida muito grande é em relação a como o fisco vai lidar com isso. Por quê? A empresa ela vai estar no momento de transição, né, tendo que investir em sistema, profissional, curso. Fatalmente, é um cenário muito fértil para a gente cometer equívocos. E não por dolo, né, não de propósito ali, mas sem querer, né, vai acontecer.
Então, eu espero que o olhar do fisco para isso não seja um olhar punitivo, e sim um olhar educativo, que busque dar o caminho também para as empresas que errarem, por meio de notificações, para dar uma oportunidade de correção, que não seja já a multa punitiva, o auto de infração já no primeiro momento, principalmente nessa questão da regra de transição. Uma coisa que também, no meu ponto de vista, é um desafio aí da regra de transição, é que não está muito claro, mas tem uma previsão da criação do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros Fiscais. Atualmente, alguns segmentos, alguns estados trazem benefícios de ICMS, né? Então, principalmente de ICMS, o que fomenta a guerra fiscal, mas existem empresas que se organizaram, criaram plantas em outros estados para gozarem desses benefícios fiscais. Então, e de uma hora para outra, isso pode acabar com a reforma tributária. Então, teria que ter também uma regra de transição, porque teve investimento, contratação de pessoal, e aí fala-se nessa criação desse fundo de compensação dos benefícios fiscais, que a gente não entende ainda como vai funcionar, precisa de regulamentação, mas é uma coisa também que vai criar um impacto grande. E aí a gente tem a questão dos créditos tributários, né? Empresas do lucro presumido, lucro real aí, tem créditos, e o governo fala na reforma de uma possibilidade de, depois que entrar o novo regime, de compensar esses créditos em até 240 meses. Então, fala-se até 240 meses, eu não sei, aí não tem a regra de como a empresa vai utilizar desse benefício, mas é delicado, porque a gente tem uma série de empresas com valores de créditos altos, principalmente empresas comerciais e indústrias, oriundos da exclusão do ICMS da baixa cálculo do PIS da COFINS, que é a tese do século, né? E muitas empresas entraram com essa ação. Tem empresas com créditos milionários, ações antigas, a ação demorou mais de 20 anos para ser julgada, e tem empresas que estão escoando esses créditos e tem um prazo longo para escoar isso. Então, entrou essa regra, o até 240 meses vira uma regra de 240 meses, então o benefício da empresa acaba sendo irrisório ali. E também fala-se na utilização do IPCA para atualização, ao invés da Selic. Atualmente, todo o crédito tributário, toda a questão envolvendo o tributo, atualiza-se pela Selic. E eu tenho receio, porque o IPCA ele tem uma variação distinta, enfim, a gente tem um certo receio de como funcionaria isso. Na minha opinião, é mais seguro o uso da Selic. Dá certo ao longo do tempo, a gente tem uma regra fechada, o Copom se reúne e define ali o percentual. Então, eu vejo que tem uma transparência na utilização da Selic como um índice de atualização aí. No meu ponto de vista, esses são os principais pontos aí de oportunidades e desafios. Lembrando que ainda é muito incipiente, porque a gente não tem uma aprovação, né? Não tem ainda algo concreto. Yasmine, gostaria de... Eu acho que essa questão dos 240 meses é um pouco complicada, né? Porque, principalmente pensando nos créditos judicializados, né? A gente tem aí processos de anos, e como que vai funcionar essa questão aí tratada pelo doutor Eduardo, né? Principalmente com relação a PIS/COFINS, porque essa norma veio para tratar especificamente dos créditos acumulados de ICMS, porém não tratou dos créditos de PIS/COFINS. Então, como ficaria esses créditos, né? Como esse ressarcimento vai ser feito? Então, são questões que também ainda a gente não tem. Vamos esperar a lei complementar para tratar, né? Entender como esse processo vai ser feito, como vai ser feita a fiscalização, né? Desse ressarcimento desses créditos, se o contribuinte ele tem que se pedir, se cadastrar, homologar, não sabemos assim como que isso vai funcionar. Então, esse limbo que a gente ainda está vivendo é complicado e vai depender realmente de uma legislação futura. Yasmine, essa questão dos 240 meses, eu fico bem assustado. E só para fazer uma complementação nesse ponto, atualmente a gente não tem essa trava, né? Então, se a empresa ganhou um processo e ela tem um crédito,
um exemplo, que ela tem um crédito de R$ 2 milhões. E ela gera é um crédito de um processo federal, tá, pessoal? E ela gera ali de tributo R$ 200 mil por mês, ela consegue ficar 10 meses sem pagar tributo. Ela vai escoar 100% do crédito ali. Não tem regra de 240 meses, 100 meses, 10 meses, não tem. Então, ela tem autonomia sobre o crédito dela. E lembrando que o crédito não é algo que a empresa está tendo de benefício do governo aqui. É um dinheiro que a empresa pagou relacionado a tributo, e depois aquele tributo, por meio de um processo judicial, ou ele foi declarado ilegal uma parcela dele, ou teve uma inconstitucionalidade, quer dizer, o governo cobrou errado. E a empresa ela teve que se socorrer do judiciário, pagar advogado para reaver um dinheiro que ela não deveria ter pago. E aí esse dinheiro ele volta atualizado pela Selic, muito provavelmente nesse período de tempo que a empresa pagou, ela teve impactos por conta dessa carga maior, ou perdeu competitividade, poderia ter um investimento diferenciado na fábrica, enfim, a empresa ela sempre tem uma perda quando o dinheiro sai do caixa. E aí ela vai ter uma devolução que atualmente ela consegue compensar 100% dos tributos gerados. Isso, e aí você vai trazer uma regra de até 240 meses. Esse exemplo que eu dei dos 2 milhões, imagina se o fisco ele coloca a regra que esses 2 milhões deverão ser utilizados em 240 meses. Aí eu vou pegar os 2 milhões, dividir por 240 e vou chegar num valor que eu até aquele valor eu posso utilizar por mês. Então eu acabo impactando diretamente no direito daquela empresa, né? Que já como eu disse, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS demorou mais de 20 anos para ser julgado. Tem empresa que quebrou no meio do caminho e não teve o crédito, né? Ela foi ganhar o processo depois. E aí ela tem que entrar com um pedido de restituição que é a perda de vista, né? Então, é uma questão muito delicada. E aí, o próximo ponto que a gente gostaria de falar é sobre planejamento para o futuro, né? Apesar das incertezas, a gente já tem que ter algumas questões aí para começar a olhar com muito cuidado, né? Primeiro, hoje e sempre, né, estratégias para otimizar a carga tributária, minimizar os impactos nos negócios, né? Isso é muito importante desde sempre, vai continuar sendo muito importante, e é a questão da empresa olhar para o seu processo produtivo, verificar se ela tem a melhor eficiência, investir em tecnologia para conseguir minimizar esses impactos da carga tributária. Eventualmente, a empresa ela pode se readequar, pensar no planejamento tributário para que essa carga tributária ela seja diminuída de forma lícita, né? Como eu mencionei no exemplo da folha de salários, né? Você pejotizar caso a reforma ela passe da forma em que está. Então, seria um planejamento tributário viável. Tem o risco trabalhista? Tem, mas eu vou reduzir uma carga tributária pesada, vou ter uma redução significativa e assumo aquele risco trabalhista, né? No final das contas, eu vou ter mais lucro do que prejuízo com essa medida. Então, é importantíssimo hoje, né? Com a competição, carga tributária alta, a empresa precisa ter eficiência em todas as frentes, né? Não basta simplesmente olhar para o fechamento dos tributos no final do mês. Nossa, eu pago muito tributo. Não, eu pago muito tributo. O que eu vou fazer para melhorar, para eu se tornar mais eficiente? E aí tem uma questão que a gente não comentou até agora, mas é importante: empresas do Simples Nacional. Atualmente, né, do jeito que está a reforma, empresas do Simples Nacional não serão afetadas pela reforma tributária. Então, aí a gente já tem uma válvula de escape. Pode ser o planejamento viável, né? A empresa ela é atualmente do lucro presumido, do lucro real, vai passar a sofrer as consequências da reforma. Talvez uma saída seja ter uma empresa do Simples orbitando aquela empresa principal para desenvolver uma atividade. Importante a gente olhar e entender que, por mais que as mudanças sejam grandes, a gente ainda vai ter um cenário de autonomia para fazer planejamentos para ter uma melhor eficácia tributária. O cuidado
que tem que se ter é no sentido da legalidade. O planejamento tributário, ele é legal, só que eu não posso ter um planejamento abusivo. E aí tem que seguir as regras tributárias, verificar a jurisprudência no CARF, né, entender qual a regra do jogo para lançar mão desses planejamentos. E expressão de ordem, né, o substrato econômico, que é o propósito negocial. Eu não posso, de maneira alguma, criar uma empresa só para redução da carga tributária. Tá? Então, eu tenho que ter uma razão de existir além da redução da carga. Isso é importantíssimo. Eu acredito que a gente vai ter uma demanda muito grande, né, no futuro próximo aí, por planejamento tributário muito focado para a gente ter essa melhor eficiência. E aí é tudo, é investimento em tecnologia, pessoal, maquinário, e lançar a mão dessas ferramentas para conseguir tornar a empresa cada vez mais competitiva, né? Porque o cenário hoje, a tendência é que a gente tem uma dificuldade um pouco maior, mas a gente tem que se movimentar aí para ganhar essa competição. Yas, quer fazer algum comentário? É uma questão do Simples que é interessante é que a norma do Simples, né, não foi alterada, porém, a reforma ela deu a possibilidade para empresas do Simples, se quiserem, realizar a apuração do IBS e do CBS. Por quê? Aumentando essa competitividade da empresa do Simples, porque hoje a gente tem um problema do crédito baixo, né, que as empresas podem tomar quando compra dessas empresas do Simples, de ICMS, né, um crédito a menor ali, porque entra na divisão do Simples Nacional. Então, hoje, uma forma que a reforma trouxe, né, para ajudar a que essas empresas do Simples sejam ali vistas por empresas de lucro presumido ou lucro real, é ela poder se utilizar do CBS e do IBS, porque aí essa empresa vai conseguir tomar ali um crédito cheio, né? Um crédito pelas alíquotas do IBS ou de um CBS. Então, isso é bem interessante até num futuro planejamento. Como também isso vai acontecer dentro do Simples Nacional, a gente não tem uma disposição, mas, em regra, a norma do Simples Nacional continua a mesma, tá? Ótimo, Yasmin. E aí as empresas do Simples Nacional, elas terão que fazer esse cálculo, né? Não tem como você optar por uma situação ou outra sem fazer o cálculo. E aí o planejamento tributário também, né? A empresa vai ter que lançar a mão desse cálculo para entender onde ela tem uma vantagem maior, né? Aí a gente tem a questão da transição, né? Então, hoje, eu só vou fazer um alerta aqui, pessoal. Tudo o que a gente falar hoje, em relação à transição, é de forma hipotética, tá? Porque ainda não tem a regra aprovada, mas tem uma ideia de como seria. Então, a questão da transição, a partir de 2026, né, que a gente teria a instituição da CBS, há uma alíquota de 1%. E aí o valor recolhido ele poderá ser compensado com PIS e COFINS, inclusive na importação, e no caso de saldo credor, poderá ser compensado com o tributo federal ou ressarcido, né? Fazer o procedimento de ressarcimento. Então, já teria esse impacto primário aí em 2026. Aí, a partir de 2027, a gente teria a instituição da CBS conforme a alíquota de referência, que a gente ainda não tem essa alíquota de referência firmada, né? Estudos aí avaliam que seria de 25% a 30%, então essa grande virada de chave ocorreria em 2027. Aí já em 2027 a gente teria a extinção do PIS e da COFINS, né, inclusive nas operações de importação, e redução a zero da alíquota do IPI sobre bens não industrializados na Zona Franca de Manaus. Então já seria uma alteração um pouco mais impactante ali no dia a dia. De 2029 até 2032, a gente teria uma redução proporcional das alíquotas do ICMS e do ISS, bem como incentivos fiscais. E aí tem um cronograma, tá? 4/5 em 2029, 3/5 em 2030, 2/5 em 2031 e 1/5 em 2032. Então, essa regra de transição do ICMS e do ISS ela ocorreria em 4 anos. Isso para evitar um impacto muito drástico nas contas dos estados e dos municípios, tá? Aqui também um dos
dos objetivos da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal. O que é preocupante em alguns pontos aí, porque os estados mais industrializados, como São Paulo, Rio, região sul e sudeste, essas regiões dificilmente têm benefícios fiscais, porque são estados que disponibilizam uma infraestrutura melhor para as empresas. Agora, estados norte, nordeste, são estados que têm, muitas vezes, incentivos fiscais para atrair empresas para aquelas localidades. E se você elimina essa questão dos benefícios fiscais de uma forma muito drástica, você não dá tempo para esses estados se prepararem e a perda de arrecadação acaba sendo muito grande. E aí a gente pode ter uma dificuldade, né, dessas localidades muito grande, e aí uma migração dentro do país que pode gerar algum colapso aí, algum impacto para as regiões mais industrializadas, digamos assim. Então, aqui busca-se evitar isso para dar tempo para esses estados também criarem infraestrutura e terem um atrativo de manutenção dessas empresas nos seus territórios, né? Então, é importante também esse lado também social, né? E aí, em 2033, nós teríamos a extinção por completo do IPI, do ICMS e do ISS, tá? Aí a aplicação da alíquota de referência da CBS e do IBS, calculadas pelo Tribunal de Contas da União, enfim, fixadas por resolução do Senado Federal, para compensar as reduções de receita da União, estados e municípios. Aí seria a outra, né, a finalização ali, para você ter cada ente federativo com seu a sua respectiva parcela ali da tributação. Então, essa é a regra aí que a gente tem de transição, né? Muito focada nessa parte aqui do consumo, né? E que me assusta um pouco, né? No papel aqui fica tudo muito claro, mas a gente ainda não andou com a aprovação, a gente não tem as regulamentações que virão consequentemente após as regulamentações, e uma incerteza muito grande, um receio muito grande de como os estados irão lidar com isso tudo, né? Porque a União também, mas a União é um pouco, na minha visão, mais organizada, é uniforme, né? Então você tem um entendimento único ali dentro, mas estados você acaba tendo aí 27 unidades federativas que vão discutir isso. E o Brasil tem mais de 5 mil municípios, né? O que é um complicador também. Então me causa aí um certo receio, uma certa preocupação, como toda essa máquina, né, grandiosa aí vai lidar com isso para a gente ter o menor impacto possível. Yasmin, gostaria de fazer algum complemento? Eu acho que, principalmente, alguns pontos que chamam a atenção é a questão do crédito, né? A questão da utilização do crédito, a questão de como vai funcionar essa questão fiscal também, como vai ser feita essa apuração, esse período de transição, né? Como vamos ter ali como está atualmente, como vai ser, e aí por, sei lá, 10, 15, quantos anos, né, para frente. Também com relação aí à questão do imposto de renda, né? Porque o prazo é muito pequeno para saber como que essa nova reforma aí do imposto de renda vai funcionar. Temos o simples, né? Que continua, mas também tem esse detalhe, a alíquota. Então, assim, são vários pontos dos quais a gente pode falar, porém com certa incerteza, né? A gente não sabe até qual ponto aquilo ali ele vai continuar, ele vai manter nessa mesma ali, né, pegada, ou como que ele vai ser alterado, como isso vai impactar ainda mais ali os contribuintes. Então, é um período um pouco incerto. A gente espera, claro, que sempre melhore, né, simplifique, mas tem certos pontos que ainda nos deixam um pouco receosos, né? Até que ponto essa simplificação vai ajudar ou vai piorar ali o contribuinte? Então, são questões que a gente está prestando bastante atenção, né? A gente ali estou estudando bastante, vendo como que vai acontecer, quais serão os próximos passos aí dessa reforma, e é isso, acredito. Para fechar, pessoal, já está dando aqui o nosso horário.
Eu reforço que a gente ainda vai ter muita discussão sobre esse tema, tá? Provavelmente a ABC ainda vai retomar isso em diversas oportunidades. A partir do momento que a gente tiver alguma aprovação, alguma certeza, muda tudo aí, a gente tem que discutir de novo, e aí com um cenário mais concreto. Mas é importantíssimo acompanhar hoje, principalmente todas as notícias, os materiais que são gerados, para a gente ir tendo noção do que pode vir, o que está por vir, e também uma coisa que é importante, parece que não funciona, mas funciona. Todo mundo votou em algum deputado, enfim, e hoje a tecnologia nos ajuda, né, bastante com isso. Então, os deputados têm seus e-mails, você entra no site da Câmara dos Deputados, você vai ter ali os contatos, os senadores, enfim, a gente também tem que lançar a mão desse direito cívico e ter voz, né, começar a se manifestar. Por quê? As indústrias, elas estão se manifestando de forma favorável, porque para a indústria vai acabar sendo interessante, principalmente focado nessa tomada do crédito. Mas as indústrias, elas são a menor parte, e quem está fazendo um lobby grande são as maiores indústrias que estão no país, que também é um número muito pequeno, né? Quem movimenta o país é o pequeno e o médio. Então, a gente precisa também ter voz nesse sentido, se entender alguma questão que não está clara, se manifesta, né? Sabe? Manda e-mail para o deputado, e isso não é um investimento de tempo. Você vai demorar 5 minutos para fazer, mas cria uma pressão, né? Quanto mais gente se movimentar e se manifestar nesse sentido, ajuda bastante, porque está lá no legislativo para decidir, né? Se a gente não se manifesta, vai acabar passando uma reforma tributária que não é ideal, né? Tem que olhar todo mundo, todos os segmentos, para a gente realmente ter um cenário melhor para empreender e para seguir em frente, tá? Gostaria de encerrar por aqui, agradecer a presença de todos, os nossos contatos, eles estão na tela. Tendo qualquer dúvida, mande para a gente está à disposição para discutir, se alguma questão não ficou clara, enfim. E até o próximo evento, a gente terá mais eventos de reforma, com certeza, e vamos, né, continuar trabalhando e fazendo a nossa parte para minimizar os efeitos aí que, porventura, a gente possa ter. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau.